Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo, mais uma vez, para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Domingo a gente conversa, a gente medita, né? A gente reflete sobre a leitura própria do domingo. Mas neste segundo turno, eu gostaria de fazer um pouquinho diferente. Eu gostaria de trazer para vocês de uma forma mais profunda essa dimensão da palavra e da história. De pensar, né, o tempo presente e as suas dores, as suas esperanças, como um espaço de diálogo com a palavra. Não um texto propriamente, mas o sentido mesmo desta palavra de Deus. Vivemos tempos muito difíceis. E é nesse sentido que eu gostaria de trazer a reflexão. Primeiro passo para entendermos o tempo presente à luz da palavra de Deus é que essa palavra também é iluminada, né, pelo tempo presente. Então existem dois focos aqui: a palavra e a vida, a história. E é nesse diálogo entre palavra e vida que a gente faz com que isso se torne gesto, ação, em que a gente assume posição. Então eu gostaria de que nesses domingos a gente, vamos dizer assim, fizesse uma pausa em torno da meditação do dia. Mas que a gente oportunizasse esse momento como uma espécie de espaço de esclarecimento, de fortalecimento dos sinais próprios deste tempo, a partir da história mesma do povo de Deus, dentro da palavra. Como assim, reverendo? Não estou entendendo. O senhor, o que é que o senhor está propondo? Aqui aos domingos a gente, né, pega um texto, que é sugerido pelos lecionários das igrejas cristãs, e a gente pega esse texto e faz uma reflexão, uma roda de conversa, como eu gosto de dizer, em torno desse texto. Ok? O que eu estou propondo é que a gente tome a realidade, a vida, o cotidiano, esse tempo do segundo turno, com suas dores e esperanças, a gente tome como um texto. A gente possa, né, ver este tempo, ler este tempo, ler os sinais do tempo, como lindamente, né, na carta pastoral do Concílio Vaticano II da Igreja Católica Romana, Gaudium et Spes, alegria e esperança, nos coloca, sublinha. A leitura dos sinais dos tempos é algo que surgiu com o Vaticano II? Não. A história da Igreja é um olhar sobre o tempo. A caminhada do povo de Deus, do cativeiro
a libertação é uma leitura da história. Toda a Bíblia, assim deve ser entendida, né, para evitar o fundamentalismo e o anacronismo, é uma leitura, é uma resposta do povo de Deus dentro de um contexto histórico, dentro de uma realidade histórica, e que avança, né, e que se coloca nessa história. Ela encarna na história. Não dá para separar palavra de história. A história mesma carrega consigo um entendimento, uma leitura do povo de Deus sobre o seu lugar na história da salvação. Então eu gostaria de fazer esse exercício com vocês, conversar, né? Mauro Lopes gosta de brincar que eu sou o pároco aqui do canal Paz e Bem. Então vamos fazer um pouco isso. Trazer um pouco essas nossas angústias, as nossas dores, mas também os nossos amores e as nossas esperanças. Gente, aquietar um pouco o nosso coração, né? Criar um espaço de pausa dentro da caminhada da luta. Mas não uma pausa alienada, né? Eu vou sair, vou para outro lugar, Paris, Nova York, e não tenho nada a ver com isso. Não. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa compreender que a gente precisa fazer um momento, tá? Na luta mesmo, entender os sinais da história, do tempo, para que a gente não caia num ativismo bobo, alienado. Ou pior, ou que a gente caia num desespero, numa desesperança, numa angústia, no sofrimento. O tempo já basta. São tempos difíceis. Esse é o primeiro sinal que a gente deve ter. A gente deve olhar para a realidade de frente. Mas antes que a gente continue conversando, você já curtiu esse vídeo? Você já compartilhou com seus amigos, amigas, na rede social? Já? Compartilhe, curta. Ah, você não é inscrito no canal Paz Bem? Se inscreva. Nos ajude. A gente não tem membros no canal Paz Bem. Mas faça sua assinatura solidária. Nos ajude. Se você puder, se você quiser. Mas sua ajuda será bem-vinda. Tá? Então, continuando nessa nossa conversa de hoje, né? Eu acho que nessa caminhada agora, no segundo turno, eu gostaria de trazer um pouco os elementos da semana, os elementos do contexto em que a gente está, a gente poder conversar. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa olhar para a realidade de frente. Não dá para brincar de contente. Não dá para fazer de conta que está tudo bem. Saímos vitoriosos do primeiro turno. Sim, fato. Não é? O Lula teve mais votos no primeiro turno. Mas a eleição não está garantida. A gente precisa compreender isso. Isso gera, logo no início da semana, perplexidade, tristeza, angústia, insegurança. Algumas pessoas me procuraram, né, para explicitar isso. É importante
a gente, naquele momento, ter assumido isso. Reconhecer, né, que por um tantinho a gente não venceu no primeiro turno. Mas precisa compreender logo em seguida que a gente precisa sair desse instante de perplexidade e angústia. E a gente precisa avançar no sentido daquilo que nós, ao longo de toda a caminhada do Paz e Bem, temos exercitado, o esperançar. Não é esperança boba de sentar e ficar aguardando, mas do agir. E para isso, a gente precisa se fortalecer. Nós precisamos nos fortalecer. A gente precisa ter forças. Há muito cansaço. Sim, há cansaço, né? Há uma certa falta, né, de que a gente devia ter feito aquilo, ou a gente devia ter agido dessa forma, ou as coisas poderiam ter acontecido de outra forma. Isso é uma cilada. Isso é uma armadilha da mente, do ego. A gente fez e devia ter feito aquilo que foi feito. A gente lida com a realidade, não com si. A gente precisa fazer, então, o agora. Mas eu escutei isso. Estou muito cansada. Estou muito angustiada. Com medo. O medo não é um bom conselheiro, em alguns momentos. É um inimigo que nos cerca. Né? A gente precisa encarar. Para isso, a gente volta a dizer: encarar de frente a realidade. Sim, vencemos o primeiro turno. Precisamos vencer o segundo turno. O que é que nós precisamos fazer? Mais uma vez, a gente precisa estar junto. A gente precisa se fortalecer. Criar espaços, conjuntos, comunitários, comitês, grupos, nos juntar. E aí criar essa rede, né? Que nós já construímos no primeiro turno, e amplificar essa rede. Criar esses conspiradores do bem, né? Conspirar, respirar junto, para que a gente se inspire. A gente precisa se fortalecer. Jesus foi o grande, né? Toda a expressão do seu ministério foi na ação. E principalmente, em alguns momentos ele se retirava. Em alguns momentos ele se retirava para a oração, para ficar com ele, para entrar em conexão com o mais profundo. Todos os revolucionários, né, fizeram também isso, cada um a seu modo. Né? Isso é importante. Marighella, o grande revolucionário, também tinha seus momentos para si, para estudar, para escrever, para ter um encontro consigo. Isso é importante, gente. Às vezes a gente se perde, né? No turbilhão do medo. Volto a dizer, às vezes, o medo paralisa. E esses medos não são, né? Ou eles não são encarados de frente, ou eles são espantalhos. E onde é que a gente vai encontrar, né, espaço para que a gente possa vencer o medo? É preciso contar com todo mundo, para que a gente possa vencer do mundo a opressão.
A gente precisa conversar com as pessoas sensatas, com as pessoas que a gente minimamente dialoga. A gente precisa conversar um com o outro, compartilhando as nossas angústias, os nossos medos, mas também as nossas esperanças e, principalmente, criando ações micropolíticas, microações. A gente precisa compreender que é próprio da história do povo de Deus viver momentos de angústia, de sofrimento, de incerteza. Se atravessou o Mar Vermelho e não foi um passeio. Se atravessou o Jordão e olha que foi com muita alegria, viu? Tinha-se no horizonte o reino de Deus, mas não foi uma travessia fácil. Nunca é fácil. No passado e agora. Como é que esse povo se fortaleceu? Se juntando, se reconhecendo como povo, entendendo dentro da história mesma a ação de Deus. Ora e age. Ora e ação. A partir dessa segunda-feira, né, vou fazer orações especiais para esse segundo turno. Vamos orar, gente. Sim, fazer uma pausa. Um momento. Para que a gente se constitua, se fortaleça. Para que a gente desperte a força interior que vem desse alto que é de dentro. Porque as forças, né, contrárias a Cristo estão aí. A gente fechar os olhos não vai dizer que elas deixem de existir. Elas estão agindo. O anticristo, anti-projeto do reino, está aí colocado. Estão aí os falsos messias, os falsos pastores, os pastores, né, os lobos com pele de cordeiro, estão por aí. Fechar os olhos não ajuda. Desacreditar, acho que não é bom. Vamos crer, mas de uma forma madura, de uma forma consciente. Vamos nos juntar, vamos nos unir. Assim, o povo de Deus. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Vamos acontecer? Esse é o convite para essa semana. Essa é a senha. Né? Vamos nos juntar em oração. De uma forma especial, fica aqui o convite para as 21 horas, aqui no canal Paz e Bem, a gente fazer o ofício ao fim do dia. Tá bem? Vamos orar. Espero que essa reflexão tenha ajudado, mesmo que seja um pouquinho, a diminuir em você tanto de perplexidade, de angústia, de medo. Não tem mais, pequeno rebanho. Deus é com você. Bem-aventurada seja você, porque Deus olhou com misericórdia para a sua serva, para o seu servo. A fé é uma posse antecipada do que se espera. É uma forma de revelar realidades que ainda não se vê. Hebreus 11, versículo 1. Vamos ter fé? Vamos com fé?
Vamos com esperança, mas principalmente com muito amor. Nos amemos. Amemos. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. E deixo por fim, né, uma bênção bem especial para você. Se sinta abençoado, abençoada, abraçada, carinhada ali. O Papai do Céu. Nosso Senhor Jesus Cristo. Filho amado. Pela Ruá Divina, Espírito Santo de amor. Recebam a bênção. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, onde reinam a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite para sempre. Paz e bem, gente querida. Vamos juntos e juntas na luta por um Brasil melhor, justo, humano, fraterno, amoroso, solidário. Agora é Lula.